Estamos de regresso então aqui à localização ou ao espaço ou ao tempo, como lhe queiram chamar, onde ficámos no vídeo anterior e ficámos a falar aqui sobre a criação e a ligação dos nodes ao Main Material Node. E falámos aqui sobre especificamente as características do Main Material Node, que define de que forma é que o nosso material se vai comportar de acordo com as ligações que depois lhe são feitas. Ora, cumpre aqui fazer alguns sublinhados relativamente à utilização dos nodes. Já vimos que eles podem ser movimentados, podem ser arrastados, etc. Há, contudo, aqui alguns aspectos que já foram focados noutros vídeos, a possibilidade de podermos colocar aqui comentários, que podem ser interessantes, para, por exemplo, podermos substituir os comentários pela necessidade de ter que alterar aqui o tipo de node, e o node, basicamente, qualquer um deles, ou praticamente todos, podem ter dois aspectos distintos. Ou ser um tipo parâmetro, ou então voltar a ser uma constante, ok? E eu tenho aqui sempre a opção, clicando com o botão direito do rato, a opção de converter para constante. E convertendo para constante, o que vai acontecer é que o node vai ficar com o seu aspecto mais comum, aquele aspecto que é o aspecto original. Se eu quiser converter para parâmetro, eu clico com o botão do lado direito do rato e clico converter para parâmetro. E quando eu clico converter para parâmetro, existe então a possibilidade de definir aqui o nome desse meu parâmetro. É uma forma mais fácil, por exemplo, de eu conseguir identificar. Obviamente que terei que ter já alguma experiência a utilizar os nodes para perceber que um deles tem apenas um parâmetro 1, outro tem dois parâmetros, etc, etc. E, portanto, a leitura às vezes pode não ser tão simplificada quanto isso. Temos depois aqui, em alguns casos, também esta pequena seta que nos vai comprimir ou descomprimir ou expandir, como lhe queiram chamar, aqui este quadrado central que nos dá uma pré-visualização do valor do parâmetro. Ora, neste caso, como eu tenho um parâmetro com 3 valores que correspondem ao Red, Green and Blue, e neste caso até tem 4, uma vez que tem também o parâmetro do alfa, e o alfa significa a transparência, o que acontece aqui então é que eu tenho a apresentação da cor vermelha. No caso dos parâmetros, ou melhor, dos nodes que têm apenas um valor, que é o caso deste, o que nós vamos ter basicamente são tons em cinza. Ora, o cinza varia entre o negro e o branco. O que acontece aqui é que nós temos aqui dois nodes, cada um deles, o metal e o roughness, que nós lhe chamamos assim desta forma, para facilitar a nossa leitura da criação do material. Este tem um valor de 1, que significa o valor máximo, e portanto o valor máximo é o branco, e este tem o valor mínimo, que é 0, e por isso o preto. No entanto, se eu aqui alterar no roughness o valor para 0.5, o que vai acontecer é que neste espaço eu vou ter, e eu acho que alterei, ok, está certo, eu vou ter aqui um cinza, ok? Já deixo de ter o preto por completo. Se eu puser aqui 0.3, então vou ter ainda um cinza cada vez mais próximo do preto. 0.1, já um cinza muito próximo, bastante carregado, digamos assim. Se eu colocar aqui ora, 0.1, vamos colocar aqui 0.005. Reparem, é quase a ausência de cor e, portanto, estamos já a falar de um valor muito próximo do preto. Mas isto para dizer, então, que nós podemos aqui ver isto desta forma. Quando queremos aqui podemos converter, então, para constante, como já tive a possibilidade de dizer. Temos aqui o node comment, que nós podemos aqui colocar, comentário, e quando eu deixo ficar este comentário, clico fora, o comentário aparece lá em cima. Portanto, há várias formas de nós podermos aceder. Podemos fazê-lo aqui clicando nestes 3 pontinhos e depois editando aqui outro comentário. E, portanto, há muitas formas de nós podermos editar estes valores. Cá está, reparem, eu cliquei com o botão direito do rato, cá está outro comentário. Se eu retirar daqui e clicar fora, o comentário desaparece e assim sucessivamente. Portanto, muitas formas que nós temos aqui de poder organizar os nossos nodes desta forma. Ora, outro aspecto que eu queria focar neste vídeo prende-se com a forma como nós ligamos aqui os nodes. Existe a possibilidade, e eu vou criar aqui um node apenas de um parâmetro, e pressionei a tecla 1 e depois cliquei com o botão esquerdo do rato no meu ambiente, existe a possibilidade, efetivamente, de nós conectarmos nodes com inputs que estão inativos. Ora, o que acontece tecnicamente é que eles vão ficar com as ligações também
acinzentadas, não é? Portanto, com pouca visualização, indicando com isto que esta conexão aqui não tem qualquer espécie de interferência com a apresentação do meu material. Assim que eu alterar, por exemplo, aqui no meu Main Material Node de opaco para Translucent, o que vai acontecer é que a opacidade vai passar a estar ativa e, por conseguinte, o valor que aqui estiver atribuído neste parâmetro vai passar a influenciar ali aquela propriedade. Reparem que neste caso eu tenho aqui o valor 0, o que aconteceu foi que ali a minha esfera desapareceu. Ora, se eu colocar aqui 0.5, o que vai acontecer aqui neste valor é que ele vai influenciar então a transparência e cá está a transparência a ser influenciada ali diretamente, ok? Mas como é que eu faço então para retirar uma ligação daqui do meu node? Ora, se eu apagar aqui o node, basicamente toda a ligação que ele tiver vai ser eliminada. Mas, no entanto, se aqui, neste caso, eu aqui vou retirar o Translucent, vou passar aqui para o Opaque, novamente, para ter ali a minha bola metalizada, ok? Se eu quiser retirar diretamente aqui uma das ligações, eu posso simplesmente fazer o seguinte. Poderiam pensar do seguinte, eu vou agarrar aqui e vou retirar. Não, reparem, aqui vai começar a criar um novo conector, ok? E depois acaba por aparecer este quadro para eu criar um conector. Eu não vou fazer desta forma, eu vou simplesmente fazer o seguinte. Vou aqui fazer aqui um clique com o botão direito do rato e vou simplesmente fazer aqui uma das seguintes opções. Break Links ou então Break Link to Material 001, Roughness, ok? Neste caso, se eu fizer Break Links, ele vai quebrar os links todos que eu tiver deste conector. Porque eu posso ligar este conector ao Normal, posso ligar este conector ao Old Offset, etc, etc, etc. E reparem, tenho o mesmo conector relacionado com outros 3 conectores do Main Material. Neste caso, o que eu faço aqui, eu posso fazer um Break Link para qualquer um dos conectores do meu material. Ou então, fazer um break todos os links, e neste caso todos eles vão desaparecer. Eu posso também fazer o seguinte, vou aqui fazer um break links, ok? Se eu quiser adicionar aqui este link ao material, ou neste caso ao metal, eu não tenho forçosamente que estar a agarrar aqui e a ter que arrastar para aquele lado. Isto é muito bonito, funciona muito bem, é muito giro, mas eu posso fazer simplesmente o seguinte, clico aqui por cima do conector com o botão direito do rato e depois Connect to Metallic. E automaticamente ele vai se conectar ali. Este aqui é com o Roughness, eu vou selecionar aqui com o botão direito do rato, Roughness, e automaticamente tenho aqui a minha bola metalizada. E portanto, desta forma, obviamente, nunca esquecendo que podemos colocar aqui um marquee e podemos ainda aqui reorganizar tudo isto. E portanto, aos poucos nós vamos entrar neste ambiente de criação dos objetos, e neste caso dos objetos, peço perdão, na criação dos materiais, e vamos percebendo para que é que serve cada um dos nodes, sendo que alguns são muito mais básicos do que outros, obviamente. Uma das formas mais interessantes de nós percebermos como é que os materiais são criados é, obviamente, também arranjarmos materiais já criados e podermos explorar. Mas acreditem que no decorrer destes vídeos nós vamos explorar aqui aqueles que são os fundamentais. Neste vídeo vamos continuar com os materiais e vamos falar de um modo genérico sobre os nodes, vamos falar sobre alguns aspectos dos nodes, sobre a transformação dos nodes entre constantes e parâmetros e também a forma como nós podemos criar e destruir as ligações entre os nodes.